Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos. Aqui estamos diretamente dos estúdios C do Projac hoje para falarmos agora, fazermos as correções do módulo 5 do seu curso de questões do CEA, tá? Vamos então corrigir essas questões, algumas questões de cálculo, algumas questões mais conceituais, mas você vai ver que a gente vai passar sem maior esse problema. Seja bem-vindo, que bom te ter aqui. Vamos embora juntos então para a primeira já. Bom, vamos lá. Um investidor contratou um plano de previdência e fez um aporte único no valor de 100 mil reais, tá? Então fez um aporte único de 100 mil reais, beleza. Este plano cobra taxa de carregamento na saída de 2%. Como assim taxa de carregamento? Bom, como tu bem sabe, a taxa de carregamento, ok? Carregamento é também chamada, né, de taxa de entrada, ok? Mas Lucas, está escrito ali que ela é uma taxa de entrada, desculpa, taxa de carregamento na saída. Pois é, essa taxa de entrada ou carregamento, ela pode ser antecipada, quando ela é cobrada de fato na entrada, ok? Ou ela pode ser postecipada, que nem a gente falou em sala de aula, né? Só lembrando. Bacana. O que é a diferença? Só para tudo na frente ali, ó, né? Mas é pouquinha coisa. O que é a diferença de um para outro? A diferença é que a antecipada já desconta na hora. Então, por exemplo, se for 10 reais, você fez um depósito de 100, deixa 10 reais de taxa e entra só 90 lá para dentro do fundo. Na postecipada, é como eu falei na sala de aula, é isso, aquele ingresso de festa que tu paga na saída. Ela é ingresso, você paga por entrar, mas você paga na saída. Então, a postecipada, ele entra quanto no fundo? Ele entra 100 reais e os 10 reais você vai pagar só na saída. Então, por mais que seja na saída a cobrança, a base de cálculo, ela é o seu aporte. Portanto, não vai alterar durante o tempo. Então, tudo isso aqui, ó, quer ver, olha só, 10 anos, rendimento de 8, não nos interessa. O que interessa é que ele aportou 100 mil reais, ok? E vai pagar de taxa de carregamento 2%. Ou seja, 2 mil reais, obviamente, né? Então não precisa fazer cálculo nenhum aqui, na verdade. Na prática, cuidado, porque a taxa de saída, que incidia antigamente sobre o seu resgate, né? Sobre o valor do resgate, não existe mais. O que existe é a taxa de entrada postecipada, que ele incide sobre a tua entrada, mas ele é cobrado no momento da saída. Mas a base de cálculo tem que ser o aporte, tá? Então, por isso que essa resposta é D de dado, porque tem que incidir sobre o teu aporte, tá? Então, 2 mil reais é o valor do taxa de carregamento. Questão 3247 é a seguinte. Um determinado investidor faz contribuições mensais, né, de 150 reais a 15 anos, tá? Então, N aqui vai ser 15 vezes 12, beleza? Lembrando que isso aqui é um VGBL. A taxa de juros mensal é de 0,35, então meu I é 0,35. E ele pergunta o seguinte: nesse caso, em eventual resgate, qual seria a base de cálculo para tributação? Bom, a base de cálculo para tributação, no caso de um VGBL, vai ser somente a parte dos juros, ok? Então você não vai considerar a parte de aporte. Se fosse num PGBL, incidiria sobre o total, mas como é um VGBL, incide somente sobre a rentabilidade. Bacana, então a gente precisa descobrir qual o montante total e deste montante total tirar o que é capital próprio. Essa é a ideia básica, ok? Tranquilo, né? Então vamos lá. Então, são 150 de prestação, vou botar aqui por cima, tá? Já vai entender por quê. 150 PMT, o prazo é 15 vezes 12, a taxa é 0,35, ok? E é um VGBL. Legal, bacana. Vamos mudar para cá. Cadê? Aqui está. Então vamos embora, né? Deixa eu botar um 4 para não ficar tão confuso. 150 CHS PMT, que é a prestação, ok? 15 anos, né? Vezes 12 meses, 15 vezes 12. N, ou seja, 180 meses, né? Aqui vai ser 180, ok? 180. É meu N. Acho que eu já botei N ali, botei, né? Botei. Ixi, agora acho que fiz cagada. Vamos lá. 150 CHS PMT, 180 N
0,35i, ok? E vou chamar o FV. Tá aqui, 37.523,42. Então, o meu FV, ele é 37.523,42, tá? Pô, beleza. Se fosse um PG... Lembrando que a pergunta, ela tá me pedindo... Cadê a pergunta? Ela tá me pedindo qual seria a base de cálculo para tributação. Se fosse um PGBL, essa aqui é a base de cálculo. O PGBL tributa sobre o total. Mas não é um PGBL. Então eu preciso descobrir quanto que disso aqui, desses 37.523, é capital próprio e quanto disso aqui é juros, ok? Só fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou estocar esse número aqui, vou, STO, né? Vou estocar ele no 2, tá? Estoquei ele no 2, deixei guardado no 2. STO2, guardei no 2, beleza. Pra quê? Porque eu preciso saber quanto que é o meu dinheiro. Como é que eu sei quanto que é o meu dinheiro? Bem simples, né? 180, Enter, 150 vezes. O que eu fiz aqui? Fiz esse cara aqui, que é o número de parcelas, vezes o valor da parcela. Ou seja, quanto que era de capital próprio aqui? 27 mil. Ok? Bacana. Então eu vou descobrir agora quanto que é os juros. Os juros é a diferença, né? Só fazer um pelo outro. Então, boto aqui CHS, né? Enter. Recall 2, para chamar aquele número lá, lembra? Eu tinha estocado no 2. Tá aqui. Então, mais, tá aqui. Os meus juros vai ser 10.523 reais, tá? Esse é meu juros, só tirando o que é de dinheiro meu daqui. Então, voltando aqui, deve ter uma coisa aqui, ó, exatamente, ó. Qual seria a base de cálculo para tributação? Tá aqui exatamente, bem colocado. Vou tirar isso aqui para ficar mais limpinha a nossa questão. Ok? Então tá aqui. 10.523, letra B de Brasil, é a tua resposta, tá? Claro, se ele pedisse para calcular qual efetivamente o valor pago de imposto de renda, ia depender da taxa do regime tributário escolhido. Mas a base de cálculo é sempre a mesma. Se ela é VGBL, é só o rendimento. Se ela é PGBL, é o total, tá? Então, resposta aqui para você, B de Brasil, que é a taxa de juros da operação. Para a próxima? Bora! Questão 32, 48, ele fala assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Como é que eu consigo? Ops, não consigo. Acho que tá meio estranho aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Mônica quer fazer aportes mensais para uma previdência complementar e no futuro é transformar o benefício em renda vitalícia em um plano que utiliza a tábua atuarial BRMS. Tábua atuarial é tábua de que ele considera a expectativa de vida, né, das pessoas, e a tábua atuarial BRMS foi a primeira produzida aqui especificamente para o Brasil. Nesse caso, no período de diferimento do plano, que período de diferimento? Aliás, caiu na minha prova uma pergunta sobre isso. O período de diferimento é o período que tu estás contribuindo para o plano, tá? Então, que a Mônica está contribuindo. Ela deve escolher um plano que tenha maior ou menor taxa de carregamento. Lembra, taxa de carregamento é o seguinte, vou trazer isso aqui de dinheiro, tá? Para colocar no fundo. Se houver taxa de carregamento, um pedaço ele vai morder e vai entrar efetivamente só isso aqui para o fundo, né? 10% por cento de taxa de carregamento. Então, é melhor ter uma taxa maior ou menor? É melhor ter uma taxa menor de carregamento, obviamente, né? Então, arriscaria a C. Com relação à taxa de administração, incide sobre o patrimônio líquido do fundo. Quanto maior a taxa, naturalmente, menos eu vou acabar ganhando, né? Porque ele está me cobrando para cuidar do meu dinheiro. Então, quanto mais eu preciso de uma taxa de administração, menor também. Então, risca D, tá? E aí ele fala o seguinte, e que tem uma maior ou menor distribuição do excedente financeiro. O que é excedente financeiro? Excedente financeiro é o seguinte, cara, o fundo de previdência, tá? Ele cobra, por exemplo, tá aqui o fundo, tá? Tá aqui o patrimônio líquido do fundo. Sobre isso aqui, ele cobra, por exemplo, 2% de taxa de administração, tá? Aí o fundo usa isso aqui para se manter, obviamente, tá? Aí vamos supor que o fundo arrecadou no ano, sei lá, 2 milhões. O fundo pagou todas as suas despesas, distribuiu o lucro, tal, e teve uma sobra ainda, depois de tudo, de 200 mil. Isso aqui é para o fundo que se chama de excedente financeiro. Tem fundos que falam assim, querido cotista,
Se houver excedente financeiro, essa sobra eu devolvo para você. Conseguiu entender isso? Então, assim, lá é meio que assim, tudo bem, eu te cobro 2% ao ano, mas uma parte do meu lucro eu devolvo para ti. Então, é óbvio que eu quero um fundo que me dê maior excedente financeiro, né? Então, a letra B de Brasil é a sua resposta, beleza? 32,48, B de Brasil, portanto, para você. Próxima, bora! 32,49, ele fala o seguinte, um cliente, sempre homem nesses exemplos, né? Sem graça isso aí. Vamos lá, então. Uma cliente, eu mudei agora. Uma cliente fez uma aplicação única em um VGBL de 100 mil pelo prazo de 12 anos, tá? Então, é VGBL, é 100 mil e é prazo de 12 anos. A taxa de juros foi de 6% ao ano. Ela decide, então, fazer um resgate parcial de 40 mil após esses 12 anos. O regime tributário escolhido foi o progressivo. Nesse caso, quanto será o imposto retido na fonte? Bom, algumas coisas importantes, vamos lá. O VGBL, ele tributa somente sobre os juros, né? Sobre o rendimento. Essa é a primeira questão importante. No caso de ser alíquota progressivo, tá? O que fica na fonte é sempre 15%. Então, a seguradora, ela vai reter sempre 15%, sempre 15% lá na fonte, tá? Então, essas duas informações são importantes. Primeiro, o VGBL tributa sobre a rentabilidade e o regime progressivo, quanto fica na fonte? Sempre 15%. O restante, se vai ser 27,5%, se vai ser 22%, se vai ser 0%, eu vou fazendo a minha declaração anual do ajuste de imposto, tá? Na fonte é 15%. Ok, beleza? Show. Tá, mas e aí, Lucas, como é que eu faço isso? Bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir, tá? Descobrir quanto que desses 40 mil aqui é juros. Porque o VGBL incide somente sobre juros. Então, eu tenho que descobrir quanto que disso é juros. Como que eu faço isso? Eu projeto o valor futuro dos 100 mil e vejo quando ele produziu de juros. Eu vou te mostrar aqui, quer ver? Vamos lá, então. 100 mil, né? É 6% ao ano, é 12 anos, e aí ele resgata 40 mil. Ok? Beleza, vamos lá? Bora! Tá aqui, vamos embora. A primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é descobrir quanto que esse montante é hoje. Então, 100 mil, CHSPV, ele aplicou aquilo, ok? 12N, né? Períodos. 6 é minha taxa de juros e descubro o FV. Tá aqui. Então, o que acontece? Esses 100 mil aqui, esses 100 mil aqui viraram 201, 219. 201 mil, 219. Virou 201 mil reais, 219 centavos. Desculpa, 201 mil reais, 201.219 reais. Agora sim, tá? Pô, beleza. Tá, e aí, Lucas, o que tu quer dizer com isso? Então, olha só. Desses 201.219, um pedaço é capital próprio e um pedaço é juros. Agora, eu tenho que descobrir quanto que é o pedaço de juros, quanto que é o pedaço de capital próprio. Como que eu faço isso? Bem simples. Quanto que eu apliquei? 100 mil. Quanto que está hoje? 201 mil. Ok? Beleza. Então, olha só. O que eu faço? Quanto que é de juros, né? De juros eu já sei. 101.219. Ok? Porque eu botei 100 mil, né? Quanto percentualmente é isso? Por que eu preciso saber isso? Porque eu preciso fazer a mesma proporção dos 40 mil. Então, Enter. Ok? Vamos lá. 101.219 percentual total. Tá aqui 50,30 juros. Então, deixa eu pegar aqui. Juros é 50,30%. Capital próprio, portanto, é 49,70%. Lucas, como é que tu fez isso, Lucas? Vamos de novo que eu vou te mostrar, não tem problema nenhum. Olha só, qual é o total? 201.219. Enter.
Quanto que é juros? 101.219, porque 100 mil é capital próprio. Ok? Eu botei 100 mil, virou 201.219. Então, 101.219 é juros. Então, esse é o total. Então, de novo, tá? 201.219, enter, 101.219. Olha aqui, percentual do total. Essa tecla aqui, ó, vai dizer, meu, é 50,30%. Então, o que eu fiz? Eu só perguntei para ele, ô HP, me diz quanto que 101.219 representa sobre 201.219. Porque 101.219 é meus juros. Porque eu coloquei 100 mil de capital próprio, que nem a gente está vendo lá no início. Tá, agora beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente ver quanto dos 40 mil que é juros. Como é que eu faço isso? 40 mil, desses 40 mil, eu sei que vai ter capital próprio e eu sei que vai ter juros, que é sobre onde incide a tributação, porque é um VGBL. Quanto de juros? 50,30%, porque a proporcionalidade vai se manter. Bem simples, né? Então, 40 mil, enter, 50,30%. Essa é a base de cálculo. Essa é a renta dos 40 mil, isso aqui é juros. E aí vamos lembrar, como é progressiva, é 15% fica na fonte. Então, 15%. 3.018 é quanto vai ficar na fonte de juros. Tá lá, 3.018, letra B de Brasil. Tá? Então, olha só, sempre cai essas questões na prova. Te dá lá, meu, acumulou tanto no final, só que ele resgatou parcial. Quando eu resgato parcial, eu tenho que descobrir, utilizando o total, qual percentual é de juros e qual percentual de capital próprio. Quando for VGBL, se for PGBL é muito fácil, sobre o total, né? E aí, esse percentual vai ser espelhado aqui para o parcial, tá? Essa é a ideia, ok? Portanto, 3.018 aqui, B de Brasil é a sua resposta. Andamos? Sim. 3250, a questão de agora, vamos embora, ele fala o seguinte. Seu cliente possui um PGBL e deseja migrar para um VGBL. Nesse caso, meu, se eu tenho um PGBL e quero migrar para um VGBL, o que eu tenho que fazer? São planos diferentes. É como uma opção de compra e uma opção de venda. Tem nomes parecidos, mas são coisas distintas. São dois contratos distintos. Então, não tem migração entre eles. Então, ele não tem como fazer portabilidade, tá? Não tem portabilidade. Portabilidade é de PGBL para PGBL ou VGBL para VGBL, tá? Sem portabilidade. Aí ele pergunta, vai resgatar com isenção de imposto de renda? Claro que não. Né? Não tem essa vantagem de migrar para outro plano e ter a isenção. Então, vai incidir tributação como fosse um resgate normal, tá? B de Brasil é a sua resposta, não tem essa barbada aí não, tá? 3250, B. Andando, aliás, tá? Questãozinha que pode cair na prova, que caiu na minha. Se tu quer passar de você para os seus filhos, mesmo que sejam herdeiros, igual, não existe portabilidade disso, tá? Tem que resgatar, mandar o dinheiro para eles e eles fazem uma previdência para eles ou você faz para eles. Mas não tem portabilidade entre CPFs diferentes, tá? Bora! São fatores que devem ser considerados ao se escolher um plano de previdência privada. Tipo de declaração do imposto, é óbvio, né? Se ela é completa ou simplificada, tá? Se for completa, mais indicado PGBL, até uns 12%, claro. Se for simplificada, não se utiliza o PGBL, se utiliza o VGBL, tá? O tipo de tributação, progressivo ou regressivo, óbvio, né? Porque vai depender do prazo, vai depender se ele vai ter renda na saída ou não, que eventualmente progressivo pode ser vantajoso. E o percentual máximo de ações que a política de investimento do fundo permite. Também, porque isso aqui tem a ver com risco, né? Porque, como você sabe, pode ser ações mais arriscadas, fundos mais arriscados e menos arriscados. Então, os três devem ser considerados, portanto, letra D de dado é a sua resposta, tá? São os três fatores que devem ser considerados aí, D de dado é a sua resposta. Andando mais um pouco, chegamos na questão 3252, é bola. Às vezes ele fala o seguinte, um executivo de uma multinacional faz a declaração pelo formulário completo e deseja realizar uma aplicação em um PGBL. Com relação a essa aplicação, qual o máximo que ele pode deduzir do base de cálculo de imposto? Meu, essa aqui a gente não pode errar, né? Se é formulário completo, ele pode ter despesas dedutíveis. Uma delas é o PGBL. Até qual limite? Até 12% da sua renda
tributável total. Letra D de dado é a sua resposta, né? Questãozinha dada aí para você, sem maiores problemas, da 3252. Já na questão 3253, ele fala o seguinte: Alberto tem 23 anos e deseja começar com PGBL para sua aposentadoria aos 70 anos. Ele tem uma boa aceitação de risco, ou seja, aceita risco. Nesse caso, conforme a classificação BIMA, o mesmo deveria escolher qual tipo de plano de previdência. Bom, olha só. Ele tem a combinação perfeita, que é aceita risco, ok, mais boa idade. Por que boa idade? Porque o cara tem 23 e você aposentar com 70. Ou seja, tem aí, cara, 47 anos, eu sou péssimo em conta de cabeça, espero que não esteja errado. 47 anos até chegar aos seus 70 anos. Tem muito tempo para recuperar eventuais perdas que possam acontecer no seu plano. Então, ele aceita risco, ele mesmo falou, e ele tem muito tempo. Então, esse cara pode comprar um fundo de ações, porque é longuíssimo prazo, ok? Os balanceados vai ser para o cara que tem, às vezes, um menor tempo, que ele tem que limitar um pouco eventuais perdas. Soberano nem pensar, comprei só títulos públicos, né? Balancear até 15 é muito pouco, é muito modesto para ele. Até 30 até poderia, né? Mas como tá muito claro aqui, ele é muito novo, tem uma boa idade pela frente, então pode sim correr riscos em fundos mais agressivos, tá? Então, letra C de casa da questão 3253. Beleza? Bora! Questão 3254, a bola da vez, ele fala o seguinte: um investidor, ao escolher um plano de previdência, deveria escolher, teoricamente, um que tivesse uma taxa de administração maior ou menor, naturalmente, menor aqui, e uma taxa de carregamento também menor ou zerada. Aí você vai me dizer, mas esses fundos devem ser piores. Ok, mas analisando só essa, não é que ok, mas pode eventualmente ser uma verdade. Mas analisando só essas duas premissas, só a taxa de administração, você deveria naturalmente escolher os fundos mais baratos para você, ok? Então, menor e menor, a letra A de amor é a resposta correta para você da 3254. Beleza? Bora! Questão 3255, a bola da vez, ele fala o seguinte: são taxas que podem ser cobradas em um plano de previdência privada. Bom, antigamente tinha taxa de performance e tinha taxa de saída, taxa de entrada e taxa de administração. Caíram vários desses caras. Atualmente só pode duas taxas em planos de previdência: taxa de entrada ou carregamento. Essa taxa de entrada pode ser antecipada, cobrada no ato, ou postecipada, quando a base de cálculo é a entrada, mas ele cobra na saída, ok? E taxa de administração. Não pode taxa de performance, não pode taxa de saída. Tá? Então, administração e entrada somente é a tua letra C. Não pode taxa de performance em fundos de previdência, não pode taxa de saída em fundos de previdência e não, performance eu já tinha falado, né? Então, cuidado. O que pode acontecer é cobrar taxa de entrada postecipada, não pode cobrar taxa de saída. Presta atenção, tá bom? Então, letra C de casa é a resposta da 3255. Ops, bora. 3256 é a bola da vez, ele fala o seguinte: plano de previdência indicado para quem declara o imposto de renda pelo formulário completo e possui outras despesas dedutíveis. Então é basicamente o seguinte: quem faz pelo formulário completo normalmente deveria utilizar um PGBL até o limite de 12%. Depois usa um VGBL. Quem faz pelo formulário simplificado, esse não tem vez de colocar no PGBL. Deveria colocar sempre no VGBL, ok? Então, é formulário completo? Sim, é formulário completo. Portanto, a gente vai colocar um PGBL, né? Tesouro, Título Público Federal não é previdência. VGBL é para quem faz pelo modelo simplificado ou para quem tem modelo completo, já colocou os 12 do PGBL, quer fazer um valor adicional. Aí se usa um VGBL, tá? 3256, portanto, D de dado é a sua resposta, beleza? Beleza. 3257, a bola da vez, ele fala o seguinte: seu cliente fez um PGBL com regime progressivo no imposto de renda. Ao realizar o resgate no valor de 10 mil, 4 mil de rentabilidade, qual será o valor do imposto retido na fonte? Olha só. PGBL, o imposto de renda incide sobre o valor total. Então, isso aqui está aqui só para te enganar. Ok? Beleza. Qual que foi o valor do resgate?
R$10.000. Então, essa é a base de cálculo para a cobrança de imposto de renda. Como tu bem sabe, ele escolheu a alíquota progressiva. Progressiva na fonte é sempre 15%, tá? Então, claro, se cair um número mais difícil lá, tu calcula, né? Mas aqui é um número bem fácil, 10.000, 15%. Esse até eu faço de cabeça, eu que sou podre de cabeça para fazer cálculo de cabeça. A de amor é a resposta para você. Poderia se perder só na base de cálculo, tá bom? Progressivo, sempre 15% na fonte. Sobre quem? PGBL sobre o total, VGBL sobre a rentabilidade. Beleza? Foi, beleza. Questão 3258, a bola da vez, ele fala o seguinte. Os planos do tipo VGBL, letra A, permite a redução da base de cálculo do imposto de renda até 12%? Não. VGBL, lembra, ó, VGBL, vixe, não pode deduzir, ok? E o PGBL pode deduzir, tá? Beleza? Então, a A está fora. B, não permitem, vamos pular B. C, são indicados para contribuintes que fazem a declaração pelo modelo completo. Só são indicados para quem faz pelo modelo completo se ele já contribuiu 12% com o PGBL e quer fazer uma contribuição adicional, que não é o caso aqui, não deixou claro que é isso. D, é um tipo exclusivo para quem faz pelo modelo simplificado. Também não, que eu acabei de te explicar, né? Eventualmente, eu faço pelo modelo completo, mas já declarei, já ganho 100 mil no ano, vamos supor, e já coloquei 12 mil no PGBL. Quero fazer mais aplicação em Previdência, tenho que usar um VGBL, tá? Sobra naturalmente a B de Brasil. Não permite dedução da base de cálculo do imposto de renda, porém são tributados somente sobre a rentabilidade no momento do resgate. Então, o VGBL tributa sobre a rentabilidade, sobre a renda, e o PGBL sobre o valor total, tá? Então, 3258 aqui, B de Brasil é a sua resposta. Mais um? Claro que sim. Um determinado cliente contratou 10 anos atrás um PGBL com regime progressivo de imposto de renda. Hoje ele quer fazer a alteração do regime de tributação para o regime regressivo do imposto de renda. Neste caso, bom, migração de regimes de tributação pode ser feito? Pode ser feito, tá? Só que tem que ser feito em ordem alfabética, ou seja, do progressivo eu posso ir para o regressivo, tá? Isso aqui é ok, eu posso ir. Agora, ao contrário do regressivo para o progressivo, ó, só em ordem alfabética, eu ando para frente. Para trás não posso, tá? Aí não é permitido, tá? Não é permitido, tá? Aqui é ok, pode ser feito. Então, se eu estou no progressivo e quero para o regressivo, eu posso, mas do regressivo para o progressivo eu não posso. Nesse caso, ele estava no progressivo e quer fazer para o regressivo. É isso? Isso. Então, pode ser feito, tá? Vamos lá. Letra D está errada, diz que não pode ser feito. Letra C, pode ser feito e o cliente já estará na alíquota de 10%, né, que é a partir dos 10 anos, na tabela regressiva. Não, isso está errado, porque ao migrar, o prazo começa a contar naquele momento. Senão seria sempre vantajoso, né? Eu ficaria no progressivo e aí migraria só quando valesse a pena, né? Não faz sentido, vai contar do zero o prazo, tá? B, pode ser feito tanto no PGBL quanto no VGBL, a troca progressiva para regressiva. Perfeito, tá? Isso aqui, essa troca aqui, essa regra vale no PGBL ou no VGBL, tá? Aqui ele falou que não poderia no VGBL e é bobagem, tá bom? Então pode ir no PGBL ou no VGBL, de progressiva para regressiva, tá? 3259, B de Brasil. Próxima? Bora! 3260, a questão de agora, ele fala o seguinte: você é gerente de um cliente, o mesmo possui 1 milhão no PGBL. Ele gostaria de fazer a transferência desse plano para o seu filho, né? 1 milhão. O questiona então se pode fazer uma portabilidade dele para o filho desse plano. Bom, eu até falei numa questão ali antes, né? E não pode, por quê? A portabilidade, ela é enviar do banco A ou da seguradora A para a seguradora B. Porém, né, tem que ser com o mesmo CPF, tem que ser um plano que é meu. PGBL para PGBL, VGBL para VGBL e um plano meu. Se eu quero entregar esse plano para o meu filho, né, eu tenho que resgatar esse plano e dar em dinheiro para ele.
tá? Essa é a verdade, que nem eu falei ali antes, ele pode fazer o plano para ele. Claro, né, é diferente de eu tô lá na Previdência, tô contribuindo, vamos supor que eu tenho um filho hoje, e aí eu nomeio meu filho como meu herdeiro dessa Previdência. E eu morro. E essa grana da Previdência vai para o meu filho. É outra situação. Não é o que está falando aqui. Ele quer transferir em vida. Nisso não existe portabilidade de CPF diferentes, tá? Então, de baixo para cima, ele fala o seguinte. A portabilidade, nesse caso, só poderia ser feita se fosse VGBL. Bobagem. Nenhum dos dois pode. A portabilidade pode ser feita por incidirá imposto de renda. Não pode, que são CPFs diferentes. E também a B está errada, dizendo que pode ser feita. Sobra a letra justamente A, que é a tua resposta, né? Não pode ser feita entre titularidades diferentes. 3260A, beleza? Beleza. Aí vai incidir resgate normal, vai incidir tributação normal lá, tá? Questão 3261, VGBL e PGBL são duas formas de previdência privada. Uma das diferenças entre esses planos é que, então, VGBL é o primeiro e PGBL é o segundo, tá? No primeiro, que é o VGBL, existe a garantia de uma determinada rentabilidade mínima. Não tem. Isso aqui eram planos antigos que eram comercializados com rentabilidade mínima de previdência, isso não existe mais, tá? No segundo, que é o PGBL, não há possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de renda. Bobagem, porque há, né? No primeiro, não há possibilidade de dedução. Aqui sim está correta a letra C, né? E ele fala... No segundo, que é o VGBL, tem a garantia de uma rentabilidade. Isso, de novo, são planos antigos que tinha, tá? Tinha planos que eram comercializados com rentabilidade mínima. Em outros tempos isso existia, hoje não tem mais, tá? Então, no VGBL, não há possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de renda, mas compensação no resgate, ele tributa somente sobre os juros, tá? Questão 3262, é a bola da vez, ele fala o seguinte, olha lá. Quando acontece o investimento em previdência, tipo PGBL, onde ocorre a escolha pelo regime tributário progressivo, que é o compensável. Compensável por quê? Porque ele é compensável, você tem que compensar com as suas demais rendas na declaração anual do ajuste de imposto de renda, né? Então, quando você pede o resgate de uma alíquota progressiva, ele aumenta de acordo com o valor, claro. A seguradora retém 15% na fonte, né? E aí depois você coloca essa renda junto com as demais rendas do seu declaração anual do ajuste de imposto de renda para compensar com outras despesas, tá? Então ele entra como uma renda normal. Então, aí ele falou o seguinte, a alíquota de 15% é cobrada na fonte no momento do resgate. É definitivo e não precisa mais ser complementado. É bobagem, porque nem eu te expliquei o seguinte, quando eu peço um resgate de um PGBL ou VGBL progressivo, 15% do imposto fica na fonte, tá? O que acontece? É como se fosse a mesma coisa do imposto de renda retido na fonte de quem trabalha com CLT. O empregador retém um pedaço, depois você faz a declaração anual de ajuste, a declaração anual do imposto de renda, e lá vai dizer, Receita, eu já deixei 15% na fonte. Aí você vai declarar a sua renda, lá vai dizer, olha, eu tenho que pagar 27,5%. Desse 27,5% eu já deixei 15% na fonte. Ou se não, Receita, sou isento. Então me devolve aqueles 15%, tem restituição. E assim vai, tá? Então não é definitiva. Tem que ser eventualmente complementada na declaração anual de ajuste ou eventualmente até devolvida, tá? De baixo para cima agora. Então a já arriscou. É compensável com a tributação que ocorreu nos meses de maio e novembro. Isso aqui é comicotas. Comicotas tem fundos. Fundo de previdência não tem comicotas, tá? Pode ocorrer complementação ou restituição da mesma. Tá lindo, a letra C, tá? Na declaração anual. Chegando a uma alíquota máxima de 22,5%. Não, a alíquota máxima é 27,5%, tá? Por isso que essa aqui está errada. Portanto, a gente chega aqui na letra B de Brasil. Pode ocorrer complementação ou restituição da mesma, porque eu posso receber de volta ou eventualmente ter que pagar mais, chegando a uma alíquota máxima de 27,5%. Perfeito. Letra B de Brasil é a resposta correta da questão 3262, tá? Ops, viajei de novo. Questão 3263, ele fala o seguinte, olha lá. Se o cliente possui um plano do tipo PGBL progressivo e quer migrar para um VGBL regressivo. A gente já sabe, né? Se eu tenho um PGBL, para migrar eu tenho que migrar para um PGBL. Se eu tenho um VGBL, para migrar eu tenho que migrar para um VGBL. Ou seja, a portabilidade só pode de P com P ou V com V. Então, não pode ser realizada a portabilidade nesse caso. Olha o que fala A portabilidade pode ser realizada, porém terá cobrança de imposto de renda. Não existe. Não tem imposto de renda na portabilidade, porque não é um resgate, tá?
B. A portabilidade pode ser realizada e não haverá imposto de renda, pois não se configura como resgate. Ok, não é um resgate, só que eu não posso cruzar, não posso sair de um VGBL e ir para um PGBL. Não existe essa possibilidade, tá? Tá fora. C. A portabilidade apenas poderia ser realizada se o plano atual fosse com regime de tributação regressivo. Não, nada a ver. Antes do regime de tributação, tem o tipo de plano. E o PGBL não conversa com o VGBL, são planos diferentes, tá? Então está fora, portanto, D de dado é a resposta correta para você. Vamos lá, mais uma. Questão 3264 e a bola na vez ele fala o seguinte: com relação à taxa de carregamento, também conhecida como taxa de entrada, o que acontece? De baixo para cima, nunca pode ser reduzida a zero. Mentira, porque tem planos, tá? Que eles falam o seguinte: olha, eu te cobro aqui uma taxa postecipada, ou seja, tu entra, tu vai pagar 10%, mas tu não paga agora. Eu anoto essa dívida e eu te cobro quando tu pedir resgate. Só que o que acontece? É 10%. Se tu ficar 2 anos, eu diminuo para 8. Se tu ficar 4 anos, diminuo para 6. Ele vai diminuindo, meio que dando um prêmio para tu ficar mais tempo. E pode chegar até a zero, e inclusive tem planos que não tem. É uma taxa que não pode ser cobrada? Pode ser cobrada. Pode ser cobrada sim, muitos fundos cobram. Após o período de carência, pode ser resgatada pelo investidor, sem chance. Então, pode ser cobrada no resgate ou na aplicação. Tem razão. Olha só, cuida com isso aqui. O que a base de cálculo para ela é a aplicação, porque ela é uma taxa de entrada. Ok? Porém, o momento de cobrança pode ser no resgate ou na aplicação. Cuida com isso, porque a base de cálculo não pode ser o resgate, mas ele pode ser cobrado no resgate. Conseguiu entender? Pode cobrar no resgate, mas a base de cálculo é a aplicação. Ok? Cuida bem com isso, tá? A de amor é a resposta para você da 3264. Bora! Questão 3265. Sobre a portabilidade. A. Pode ser negada pelo banco de origem? Não, não pode. Conforme a lei, o banco é obrigado. Se eu pedir, você é obrigado a mandar o dinheiro para outro banco. É que nem o cara tá lá casado, lá o cara pede divórcio. O cara, a esposa do cara, ou no outro, olhando pelo outro lado, né? O marido da menina é obrigado ou obrigada a dar o divórcio se uma das partes quer. Não tem essa, tá? Incide taxa de portabilidade? Não, não tem taxa nenhuma, tá? Tem taxa nenhuma, tá fora. Incide imposto de renda? Também tá fora. E não incide tributação? Perfeito, não tem taxa de tributação. O que pode acontecer, presta atenção, é o seguinte: se eu tô no banco A aqui, tá? Entrei no banco A em 2010, tá? Fiz lá um aporte. Aí ele cobra a taxa de entrada postecipada. Aí agora, em 2019, eu peço portabilidade. Lá pro banco B. O cara fala assim, putz, o dinheiro tá no banco B. Então ele vai me cobrar essa taxa de entrada postecipada. Consegue enxergar? Porque se ele não me cobrar agora, o dinheiro tá indo no banco B. Observe que isso não é taxa de portabilidade. Isso era uma, entre aspas, dívida que eu tinha com ele de uma taxa de entrada postecipada. Tá bom? Então cuidado com isso, tá? Então 3265, letra D de dado é a sua resposta. Beleza? Bora! 3266. Um determinado investidor faz a declaração do imposto de renda pelo formulário completo. Já fez 12% da sua renda bruta em contribuições para o PGBL, ou seja, já está no limite do PGBL, e deseja fazer uma contribuição adicional à Previdência. A gente falou várias vezes sobre isso aqui, né? Nesse caso, você deveria indicar o quê? Bom, eu declaro pelo formulário completo, já coloquei os 12% máximo que a lei permite que eu deduza. Pode colocar mais PGBL? Pode colocar quanto tu quiser, né? Só que tu não pode mais deduzir. É meio que burrice, porque tu vai colocar, tu não vai ter a dedução da tua base de cálculo do imposto e na saída tu paga imposto sobre o total, como se tivesse tido esse benefício. Só que não tem, porque já está em 12%. Então, se eu quero colocar mais de 12%, esse restante aqui, então eu já fiz 12%, esse restante tem que ser em VGBL, tá? Então, nesse caso, você deve indicar aplicação em PGBL? Não. Não faz sentido, porque tem taxa de 12%, tá? Pula B. Aplicação, olha C. Aplicação em outro produto diferente de Previdência, pois o mesmo já contribuiu com teto para esse tipo de aplicação. Primeiro é que não tem teto para contribuição
em previdência, bota quanto tu quiser. O que tem é teto de dedução do imposto de renda com PGBL, que é um dos produtos de previdência. Então não faz sentido ter teto para previdência, não tem teto, bota quanto tu quiser, pode botar 20 milhões se tu quiser. Só que se for PGBL, que é um dos produtos, esse tem limite de dedução, tá? D, aplicação em PGBL, pois o teto é 24, não é 24%, é 12%, só vai naturalmente aqui a letra B de Brasil. Aplicação em VGBL, pois o mesmo já contribuiu com teto máximo de dedução para um PGBL. De novo, ele pode contribuir quanto ele quiser no PGBL, mas ele não vai ter o benefício da dedução do imposto de renda, tá? B de Brasil é a tua resposta 3266. Bora? Bora! Questão 3267 a bola. Às vezes ele fala o seguinte: seu cliente contratou um PGBL com regime tributário progressivo. Então, progressivo. Permaneceu no plano pelo prazo de 12 anos. Não interessa o prazo, porque olha só. Se eu estou na tabela regressiva, tá? Regressiva, o que interessa é o prazo. Se eu estou na tabela progressiva, tá? Progressiva, o que me interessa... Ops, não é tempo. Tempo ali em cima. O que interessa é o valor. Ok? Então, para regressivo o que interessa é o prazo, para progressivo o que interessa é o valor. E aqui, quando ele está falando de progressivo, não me interessa o prazo que ele ficou. Então ele está perguntando, quando mesmo efetuar o resgate, qual será o imposto de renda na fonte? Se é progressiva, sempre na fonte, já falou muito disso, tá? É de 15%. Depois eu vou fazer a declaração anual de ajuste e vou ver quanto efetivamente vai ser minha alíquota efetiva, que pode ser mais que 15 ou menos que 15, tá? Então 15%, letra A de amor, é a resposta da 3267. Bora para mais uma? Claro que sim, vamos lá. A última aí para a gente fechar nosso módulo 5, né? Um determinado investidor possui um VGBL que irá transformar em renda vitalícia no valor de 3 mil. Ao final do plano, ele terá formado um montante com 70% de capital próprio. Então, 70% de capital próprio. Ok? E 30% de juros. Tá? Beleza. Se optar pela tabela progressiva, qual será o valor que ele receberá após a tributação do imposto de renda? Então, olha só a loucura que vai acontecer aqui. Presta atenção. Ele tem, então, uma renda vitalícia hoje de 3 mil. Então, renda é 3 mil. Ok? Beleza. Tá? Só que desses 3 mil, só 30% é rentabilidade. Ok? Por quê? Por que isso interessa para nós? Porque é um VGBL. Então, desse total de renda, os juros não é 3 mil, os juros é R$900. Como ele escolheu uma tabela progressiva, no dia da tua prova tu vai receber essa tabela, inclusive, não te preocupe em decorar essa tabela, tu vai ver que esse valor de R$900 de juros, ele é isento. Cuidado, porque se fosse um PGBL, o que interessaria seria esse valor aqui. Como não é um PGBL, o que interessa é o valor de juros, que é 30% dos 3 mil. Então ele é isento. Então, qual é o valor que ele recebe no final? Não vai ter cobrança de imposto de renda, vai ser R$3 mil, valor cheio. Por quê? Porque ele é um valor isento do imposto de renda, tá? 3268, D de dado, é a resposta para você. Com isso, a gente finaliza o módulo 5. Yes! Passamos pelo módulo 5. Lembrando, todas as aulas, ao final de todas as aulas, você corrigiu uma questão. Então, não são só essas questões aqui. Você treinou questões em todas as aulas. Então, estamos no caminho super pronto. Também vai ter a prova comentada para você. Beijo para você. Tamo junto. Até a próxima. Seu Lucas está contigo. Bora, tubarões, arrebentar. Vamos inundar esse mercado. Tchau. Super beijo. Até a próxima. Fui.